estou compartilhando com você aqui como evitar problemas na sua vida. Como não entrar, você não deve entrar naquilo que Deus não mandou você entrar. Eu tenho desfrutado de dias tão preciosos na minha vida e eu tenho percebido algo, que o êxito da minha vida, os frutos da minha vida, o favor de Deus que está sobre a minha vida, está completamente ligado quando eu me envolvo naquilo que Deus pediu, me conduziu, me levou. Eu tenho desfrutado de dias tão preciosos na presença de Deus, em deleite, meu casamento, na minha casa, do ministério, onde eu estou envolvido. Por quê? Porque eu decidi através da consequência. A Bíblia diz que quando você ouve conselhos, você cresce em prudência. Perceba às vezes que você quebra, que você tem problemas seríssimos, não tem conselho por trás. Porque um adolescente obstinado, simplesmente ele não quer ouvir conselhos. Porque pode ser que o conselho que ele ouça vai restringir os prazeres dele. Vai ouvir um não vá, não faça, não é legal, não é bacana. Você percebe que você amadurece pelos conselhos que você ouve. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu pedi um conselho para o meu pastor, ele falou assim, faça, não tem como dar errado. O que eu percebi? As outras vezes que eu pedia conselho, ele falava, não faça isso. Meu Deus, você vai ter problemas sérios se você fazer isso. Por quê? Quando o conselho que você ouve de uma pessoa madura é porque você não amadureceu. Isso é uma proteção para a sua vida, até que você tenha condições de construir a sua vida e você se tornar conselheiro. E não completamente dependente de receber conselhos constantemente. Olha que interessante, uma criança, ela precisa constantemente receber conselho, porque não é madura, não tem compreensão plena das coisas, mas quando ela começa a amadurecer, ela não é totalmente dependente de ouvir conselhos a vida inteira, porque ela amadureceu, ela sabe andar sozinha. Agora eu vou dizer para você, quantas pessoas com 40, 50 anos de idade têm consequências terríveis na vida, por quê? Porque não ouviram e não ouvem conselhos. Não cometa a loucura de se envolver em algo tão grande, sem envolver grandes pessoas nesse projeto também. Eu vou dizer uma coisa para você. O lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Mas no centro da vontade de Deus, você vai ter que ouvir conselhos também. Quando você lê a palavra de Deus, você percebe o livro de Provérbios, você vê as cartas de Paulo, você vê Jesus com os discípulos, você vê Moisés com Josué, você pega Elias e Eliseu, você percebe vínculos, relacionamentos, conselhos, instruções. Você vê Paulo ali com Timóteo. Você precisa ter na sua vida o primeiro princípio. Aprenda a ouvir a voz, só ouve a voz quem é ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor e se permite ser conduzido. A ovelha segue a voz do pastor. Quantas pessoas têm seguido vozes terríveis? Ontem, eu entrei no Instagram e eu vi um post, o pastor repostou qual o momento que eu devo sair da igreja. E o pastor começa ali a colocar pontos fundamentados na palavra de Deus. Você não muda de família. Ele foi fundamentando, profundo. Aí eu vi um comentário de uma jovem, disse assim, quanta baboseira esse pastor está falando. Entre no meu perfil e vocês vão conhecer o verdadeiro evangelho. Entrei no perfil da mulher, da jovem, 1000 seguidores, nada de só frases de efeito sem fundamento na palavra. O que é isso? São pessoas que estão ensinando coisas que não tem nada a ver com o nosso pastor, que é Jesus. Jesus é quebrantado, ele é doce, ele é posicionado, ele é fundamentado, ele veio em função de um propósito, ele abençoou pessoas, ele confrontou quem tinha que confrontar, ele se posicionou, ele resistiu à resistência, ele lidou com ataques, ele se esvaziou. Isso é o quê? Isso é o Senhor Jesus. Você precisa aprender a ouvir a voz correta. Eu vou dizer para você, nem tudo que é bom é de Deus e nem tudo que é ruim é do diabo. Por isso você tem que aprender a ouvir a voz, ter sensibilidade, porque quando você tem sensibilidade, você percebe, é o Senhor Jesus, é o pastor Jesus dessa história, ele está me conduzindo. Eu já entrei, como eu li aqui em Salmo 127,
Não entre naquilo que Deus não entrou. Eu já entrei em coisas terríveis, mas Deus estava ali. E no final, eu desfrutei de frutos poderosos da minha vida. Mas eu já entrei em coisas que aparentemente pareciam, nossa, coisas boas, que me deram problemas terríveis. Por isso que é o primeiro pilar: aprenda a ouvir a voz. Aprenda a ouvir a voz do seu pastor, que é Cristo. E o pastor que Deus levantou na sua vida, que é o segundo ponto, que é ouvir conselhos, crescer em prudência e adquirir habilidades. Olha que interessante. Quando você ouve conselhos e você automaticamente adquire habilidades, porque a sua compreensão aumenta. Olha que interessante. Aqui é o iPhone. Eu não uso o potencial completo desse iPhone, porque eu não o conheço de forma plena. Mas se alguém viesse aqui e me desse um treinamento, uma instrução, ia ampliar a minha habilidade em usar o iPhone em meu favor. Eu vou dizer para você, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Hoje eu não conheço plenamente o iPhone porque eu também nem tenho tanta disposição, nem tempo para aprender. Mas um dia me perguntaram, pastor, o que você acha de marido de aluguel? Eu falei, o que é isso? Alguém que vai, que pinta a sua casa, que mexe elétrica. É um absurdo a geração que a gente vive. Eu disse, o pior é ser um pai, ter que contratar um pai de aluguel, um pastor de aluguel na sua casa, um marido de aluguel ficou quieto assim. Eu falei, você é uma pessoa que sabe fazer de tudo, menos cuidar da sua casa. É interessante. Você precisa aprender a ouvir a voz de conselhos para que você possa adquirir habilidade. Quando você ouve um conselho naquilo que você não conhece, a unção de Deus desenvolve habilidades na sua vida. Eu mesmo casei virgem. Nunca tinha beijado uma mulher na minha vida. Nunca fui numa balada, nunca fumei, nunca bebi. Era um adolescente aí. E de repente eu comecei a ouvir conselhos. Primeiro decidi ouvir a voz do Senhor Jesus. Decidi me envolver naquilo que Deus tinha para minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu adquiri habilidades ouvindo conselhos. Eu me casei, eu tive filhos, eu passei com a minha esposa, eu faço lua de mel, saio para jantar com ela, eu edifico a vida dela, eu inspiro a vida dela, ela escreve livros também. Mas por quê? Porque conforme eu ouço conselhos, eu adquiro habilidade. E o terceiro fator, aprenda a ouvir as circunstâncias. Como eu compartilhei aqui, eu já me envolvi em coisas que aparentemente eram terríveis, mas eu percebia, Deus está nisso. E eu já me envolvi em outras áreas que aparentemente, são boas demais. Não terminou bem. A questão não é o cenário. O que você tem que desenvolver, ouvir a voz do Senhor Jesus, ouvir a voz do pastor. Pedro ele pesca a noite inteira ali e simplesmente não pega nada. Então a circunstância era nada. O Senhor aparece na história e fala agora, Pedro, lança novamente a rede. E ele simplesmente foi lá e lançou. E houve uma grande colheita, ao ponto de ele ter que chamar outros barcos para ajudá-lo na sua grande colheita. Pastor, o que isso significa? Às vezes, você se envolveu naquilo que não era para você ter se envolvido. Um relacionamento, o começo de um negócio, uma atitude, a compra de algo. E você se frustrou, não estou frustrado. Mas não se preocupe. Jesus apareceu novamente e falou, Pedro, lança de novo a rede. Faz de uma forma diferente. Ouve a minha voz. E Pedro lançou e houve muito favor sobre a vida dele. O que isso significa? Caso você não tenha pescado nada, caso você não tenha visto nada na sua vida até agora, é porque você está trabalhando em vão, porque o Senhor não entrou na sua edificação. Mas quando Deus entrou na edificação de Pedro, houve uma grande colheita. Eu quero declarar sobre a sua vida que você experimente uma grande colheita. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Essa palavra dormir é uma posição de descanso. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos esforçarmos para entrar no descanso. Então quando você se esforça, você entra no descanso, você dorme, você descansa. E Deus trabalha em seu favor. Quando você trabalha no descanso, você depende completamente de Deus e o Senhor conduz a sua vida. Permita o Senhor conduzir a sua vida. Há um caminho de favor sobre a sua vida. Há um caminho de muita graça sobre a sua vida. Aprenda a ser guiado. Aprenda a ouvir conselhos de pessoas mais maduras, porque isso vai produzir muitas habilidades na sua vida. E aprenda também a ler circunstâncias. Talvez não tenha nada, mas quando o Senhor entra na história, pode ter tudo. Mas isso vai requerer de você uma atitude. Às vezes está frustrado, amargurado, não compreende, está com medo de perder de novo. Confie. Por isso que somente alguém na posição de descanso consegue novamente lançar a rede. Confie, entregue
e desfrute de dias poderosos na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o nosso próximo Café com Visão. Até lá.